não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, pronto. Foi detectado um tumor. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o programa Dualidade. Vamos refletir juntos? Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. Chico Xavier. Pois é, amar sem esperar nada em troca, sem cobrança, sem ficar falando nada que vai magoar os coraçõezinhos e sem criar expectativas em relação ao outro. Porque toda vez que criamos expectativas, nos decepcionamos, né? Somos seres humanos ainda bem falíveis. Bom, começando agora a Dualidade para conversar com a gente hoje, nosso querido presidente da USE Tucuruvi de São Paulo, pedagogo, divulgador da doutrina espírita, palestrante. Nós estamos recebendo aqui Edmar Galves. Seja bem-vindo, Edmar. Tudo bom? Tudo bem. E você? Estamos bem, prosseguindo nessa tarefa. Muito trabalho, né? Na USE, no Espiritismo. Porque a gente é presidente por falta de pessoas que também assumam, né, difícil essa mudar tarefa, cargos essa nas jornada. casas, exatamente. Nas casas espíritas, né? Esse ano estou deixando para... Esse ano tem mais 2 anos pela frente, depois deixaremos para que alguém continue... para todo mundo pegar a experiência também, né? Participando, continuando a participar do movimento espírita, que é muito bom. Edmar, dentro desse movimento todo espírita da USE Tucuruvi, logicamente tem não só as aulas de mediunidade, né, do estudo da doutrina espírita, como provavelmente trabalhos mediúnicos. Sim. Você pode falar um pouquinho sobre os trabalhos mediúnicos na Casa Espírita hoje em dia? Podemos falar tanto da parte da necessidade de formação do médium, que nós desenvolvemos um trabalho deste em conjunto com os centros espíritas da região, e também do trabalho realizado mediunicamente do centro, que são bem diversos, e cada centro espírita encontra a sua forma, né, de trabalhar mediunicamente. Tem um modo, vamos falar assim, que meio que padrão, ninguém instituiu. A prática da casa das casas espíritas acabaram caminhando para essa prática que é quase uniforme, mas dentro do começo ao fim da reunião, esse meio, ali tem diferenças. Durante o trabalho mediúnico? Durante o trabalho, que cada centro espírita encontrou uma forma de trabalhar aquele tema, aquele assunto, o objeto, o foco do seu trabalho mediúnico. Como é feito hoje em dia? Porque a gente sabe que pela evolução até dos estudos do Espiritismo, cada vez menos vai acontecer, vamos dizer, como é que fala, incorporação? Não sei como é que tem, casa fala de um jeito. A gente fala muito aqui na Casa André Luiz da psicofonia. Ainda temos. Mas ainda muito se fala também de que o futuro seria só a intuição, através do Espírito. Pura. Sim, sim. Para nos mostrar bem isso, no livro No Mundo Maior, tem um capítulo que fala sobre mediunidade. E nesse capítulo eles comparam a mediunidade fenomênica, ostensiva, com a mediunidade de intuição, que eles chamam de pura. E citam, né, como exemplo só 2 figuras que é Moisés só, né? e Jesus. Só. Então, Moisés como aquele médium de fenômenos. Segundo a Bíblia, abre o Mar Vermelho, né? Na hora que recebe os 10 mandamentos, sobe no monte, Deus fala pessoalmente com ele. Eu sempre penso que a voz de Deus é a voz de Cid Moreira, assim, Moisés, meu filho. E ali ele recebe na pedra, né, os 10 mandamentos escritos diretamente, e línguas de fogo no céu, e ali entre os mandamentos, não matarás. Só que Moisés tinha dificuldade de seguir esse mandamento, e ele mandava matar as pessoas que eram... Então ele tinha todo aquele fenômeno em volta dele,
mas aquela informação não estava ainda de fato no seu coração. Aí Jesus, né, que ele com o Pai, com Deus, tem uma comunhão tão grande. Então não tem essa riqueza de fenômenos para trazer os ensinamentos. Né? O fenômeno se manifesta de uma outra forma, não é? Mas não para trazer a lei divina, porque a lei divina ele recebe por intuição e vivencia aquilo, está dentro dele, a intuição vem da comunhão com Deus. Então ele consegue passar o evangelho no seu exemplo, na sua vivência, da forma intuitiva. Então a mediunidade vai caminhar para aí, da prática do fenômeno ostensivo, né, e que salta às vistas e que muita gente quer ver aquele fenômeno para aquela prática intuitiva pura. Mais calma, mais light. Calma, mas a questão da comunhão. Sim. Imagina se hoje nós encontrássemos uma pessoa e soubéssemos o que ela está pensando. Que quando chegarmos a esse patamar de intuição pura, né, nós vamos ter essa facilidade de entrar dentro Também por causa da evolução do espírito, né, Edmar? Aí sim. Aí se pensa num Chico Xavier, por exemplo, que sabia. Só pensa amor, né? Não é? Agora pensa em mim, já tem uma dificuldade muito grande. Então, a outra pessoa não pode ter essa ligação comigo, porque senão ela vai sofrer com isso. Né? E pode até me agredir, dependendo do que estiver pensando. Aí, Edmar, você não tem jeito. Não é verdade? Porque o nosso pensamento hoje é inferior. Então, quando nós progredirmos, evoluirmos, temos também um pensamento superior. De tal forma que a outra pessoa vai ter acesso ao nosso pensamento e vai se alegrar com aquilo, vai se fortalecer com aquilo. Então, a gente está ainda um pouquinho longe de conseguir se comunicar por pensamento, porque se fosse hoje em dia, não ia dar certo. Ia ter mais brigas do que hoje nós vivenciamos, né? Tá, mas então o trabalho espiritual ainda precisa dessa psicofonia, entre aspas, incorporação, para que seja mais aceito até o tratamento para o espírito que vai na reunião? A incorporação, que segundo também Allan Kardec, não trata da incorporação. Sim. Mas André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nos apresenta o fenômeno de incorporação, é aquele que o espírito médium, né, se desloca, sai um pouquinho. Um pouquinho só. Isso, mas ele permanece Sim. controlando todo o sistema, e por ele vem a comunicação de um outro espírito através de uma ligação fluídica e ali ele dá maior autenticidade à comunicação. Sim. É como se o espírito se revestisse daquele corpo de carne e passasse as sensações, os sentimentos que ele está envolvido. Essa é a incorporação. A psicofonia, ela pode vir dessa forma, a gente fala uma comunicação através da fala, psicofonia, ou pode vir através da intuição. Da intuição. Aí, no caso da intuição, muitas vezes o médium pode falar ou escrever, ele pode registrar a informação da forma que ele achar mais conveniente para aquele momento. Então, às vezes, tem psicofonia que já não é mais através da incorporação, mas é através da intuição. E o médium fica num dilema muito grande, porque se brota um pensamento, né, que ele pode traduzir em palavra ou escrita, ele começa a pensar, mas isso deve ser da minha cabeça. Por isso que é importante ter um processo de formação do médium, onde a mediunidade seja testada. E não seja simplesmente, vamos colocar você aqui no trabalho mediúnico. Sim, e vai fazer isso, vamos ver se você é ou não é médium. Porque o médium, por intuição, ele vai passar por um dilema muito grande, por um conflito muito grande. E vai aparecer também animismo. Porque a gente... E porque aparece animismo mesmo. Não tem como esconder esse animismo. Não tem como. Animismo, para quem está nos assistindo, é quando as informações vêm da própria alma do médium e não de um espírito comunicante, que pode até ser muito diferente daquilo que ele costuma pensar no seu dia a dia, mas é vivência dele, de vidas passadas, inclusive. E não deixa de ser até um tratamento para o próprio médium. E até o Chico Xavier tinha animismo, né? Quando via uma comunicação lá de um filho roqueiro, né, que ia falar com o pai, ele às vezes falava assim, papaizinho, querido, e aí a mãe o pai falava assim, não, esse não é meu filho, porque ele me chamava de velho, e aí velho, ele não me chamava de papaizinho, mas é o animismo do Chico, que é o sentimento que ele tinha de amor, que em todas as psicografias dele acabava ali trazendo esse, vamos falar assim, colorido para a comunicação, não é? Então, animismo todos temos. A dificuldade, muitas vezes, é saber se a comunicação é nossa,
que seria uma comunicação totalmente anímica, ou se é uma comunicação espírita, do médium comunicante. Mas em todas elas nós temos, mesmo as nossas, que nós achamos nossas, tem componente espiritual. E vamos passar pelo crivo da razão, né? Quando a mensagem realmente é positiva, quando é alguma coisa que acrescenta, ou se é daqueles mistificadores, né? Esse crivo da razão não cabe só ao médium, né? Quem vai analisar a mensagem e falar sobre ela, normalmente é um dirigente espírita, é alguém que está ali ajudando aquele médium a desenvolver a sua mediunidade. Porque, como eu disse, o médium tem muitos conflitos com relação à sua própria mediunidade, se tem, se não tem. Então, na hora que ele analisa aquilo, ele pode achar, isso aqui não é bom. Mas não é bom para quê? De repente foi uma comunicação de um espírito imperfeito, que está trazendo ali o pensamento dele imperfeito. A gente vai ler e entender que faz parte daquele espírito, não vai seguir o que ele está escrevendo ali. Sim. Então essa análise criteriosa é importante, mas o médium não vai parar de psicografar, porque através dele vem mensagens que não são consideradas boas. Se for um trabalho de ajuda através da psicografia, aqueles espíritos estão se comunicando. Mas isso, quem vai analisar é um grupo. Por isso a importância também do estudo. Antes de um trabalho, né, de uma pessoa entrar num trabalho mediúnico, que faça os cursos, que leia Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, né, a codificação e outros também, mas que se prenda num trabalho sério. Estudo. Para não ser também joguete do plano espiritual. O estudo é o tempo todo. Aí tem gente, já fiz o curso. Não importa. Mesmo que você vai começar um trabalho numa outra casa espírita, mesmo que você tenha feito o curso já, tem que estudar novamente, não adianta. Porque no estudo você vai nivelar conhecimento, vai se harmonizar com aquele centro espírita. Se você quer trabalhar mediunicamente numa casa espírita, você tem que estar harmonizado com ela. Porque se não tiver harmonizado, a antipatia entre as pessoas ali, ou a diferença de pensamentos, provoca... imagina uma orquestra, um conjunto musical tocando, e instrumentos desafinados, cada um querendo dar a sua nota, seu compasso. Ninguém vai querer ouvir. Mediunicamente, é o pensamento que dita essa harmonia. Então, se cada um vai lá com pensamento... E com um jeito de trabalhar, não há harmonia no trabalho. O estudo nivela conhecimento, o estudo harmoniza esse grupo e ajuda a identificar o certo do errado na hora de uma análise, né? Para a gente não sair também... O problema é publicar, não é a mensagem. A mensagem a gente recebeu entre quatro paredes, a gente analisa a mensagem. O problema é sair publicando mensagem. Né, sair dando recado, porque o espírito se comunica na reunião mediúnica, aí a pessoa quer dar o recado para fulano, para cicrano. Que espírito se comunicou? Esse recado é bom? Às vezes leva a uma família a uma infelicidade muito grande. Exatamente, é uma responsabilidade muito grande. Nós vamos fazer um rápido intervalo e você continua conosco, que o Edmar vai falar se você pode descobrir qual é o tipo de mediunidade que você pode ser útil ao seu semelhante. Já voltamos. Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Voltamos, Dualidade, conversando com Edmar Galves, que é presidente da USE Tucuruvi aqui em São Paulo e divulgador da doutrina espírita através de cursos, palestras, seminários, é pedagogo e muitas outras coisas mais. Vocês vão falar tudo aqui. Edmar, olha só, muitas vezes a pessoa não sabe qual é o tipo de mediunidade que ela tem, ou então se tem, não sabe como utilizar para ser útil, porque nós temos que ser útil, senão não vale a pena a gente viver, né? De alguma forma, para alguém, de alguma situação, nós temos que servir. Então, como a pessoa sabe como descobrir a mediunidade dela? Quando a mediunidade ela é dita ostensiva, a pessoa nasce com uma faculdade mediúnica ou aparece em determinado momento da vida dela, então aquilo passa a ser para ela até um problema onde ela encontra a solução no centro espírita. Então essa já chega com uma queixa de mediunidade, que pode ser uma mediunidade
realmente uma faculdade mediúnica ou pode ser fruto até de uma desarmonia que a pessoa está vivendo e harmonizando o indivíduo, essa dita mediunidade vai cessar. Agora, difícil é aquele que não tem essa mediunidade ostensiva, e eu escuto muito aquela frase, né? Eu sou uma pedra, né? Muito, o pessoal fala. Eu sou uma pedra. Não, a gente não é pedra já há muitos milhões, bilhões de anos, já deixamos de ser pedra. E mediunidade, de alguma forma, a gente tem sempre contato com o plano espiritual, né? Tem sempre, e a gente está sempre trocando, não tem como. Com o encarnado, desencarnado. Então, para a pessoa tirar essa dúvida, ela precisa fazer um trabalho, né? É um processo, na verdade, um processo de desenvolvimento dessa faculdade mediúnica. Eu sempre relaciono com a escrita. Quando a gente vai escrever não mediunicamente, né? A gente não começa com fluência, a gente começa com dificuldade de segurar o lápis. Bem lembrado. O adulto, quando vai alfabetizar o adulto, isso fica notório. A criança não percebe, mas o adulto não sabe, dói a mão, lápis, fica com dor na mão. E não consegue escrever direito. Então a gente começa fazendo aqueles riscos, né, para pegar a coordenação motora fina. Sim. Olha, é o espírito dominando o corpo. O espírito encarnado dominando o seu corpo para produzir algo inteligente. Agora imagine uma outra inteligência, um espírito desencarnado, utilizar-se de nós, né, para poder produzir alguma coisa inteligente. É difícil. E é devagar, né? É devagar. Eu gosto da palavra relacionamento. A gente estabelece um relacionamento com a espiritualidade e vai aos poucos. Kardec fala que durante 3 meses dá para saber se alguém tem uma determinada faculdade mediúnica ou não, né? Mas como que isso é feito? Já depois do estudo, depois de saber o que é o quê, sempre depois do estudo, como é que é o quê, não é? Sim. Entender o processo, saber que o espírito não entra dentro do corpo. Eu lembro que... Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Quando eu estava fazendo desenvolvimento mediúnico, o dirigente falava assim, olha, então você respira, e ali, né? Como se o espírito vai fosse entrar. Então a gente fez aqui... Mas não é assim. E nem é para relaxar, para oxigenar a mente. O princípio estava certo. A gente inspira profundamente, oxigena a mente, relaxa o corpo, né? Mas não vai entrar espírito pelo nariz, pela boca. É uma ligação fluídica, né? Uma ligação vibratória, né? Onde a gente cede, a gente dá espaço para que o espírito comunicante possa transmitir a sua ideia. Sim. E nem sempre a gente dá espaço. Porque a gente critica muito a ideia do espírito. Por que eu vou escrever sobre isso? Por que eu vou falar isso? Por que eu vou achar isso? Então, a nossa interferência é muito grande. Então, o médium tem que aprender a ceder. Entender que a prática mediúnica, a melhor forma, é dentro da casa espírita, já no local apropriado para isso. E ali ele vai se colocar à disposição sobre a coordenação de alguém que já tenha domínio do assunto. Para saber qual é que ele tem. Até o Chico Xavier precisou de alguém que orientasse para ele começar a psicografar. Né? Mesmo tendo aquela mediunidade, precisou de alguém que o orientasse. E no filme da vida dele mostra bem um casal que adotou o Chico ali na questão da mediunidade. Então a gente, para saber qual nós vamos fazer a experiência. Né? Vamos fazer a experiência da escrita, a experiência da pintura mediúnica, a pintura ou psicopictografia. Na pintura você não tem frase escrita. Então é mais fácil a pessoa liberar o traço, liberar o desenho, do que uma palavra. Depois vamos tentar ver se sai uma palavra, né, uma escrita. Depois vamos nos deter um tempo nesse processo. Depois vamos ver se sai, se falando, vai fluir. E a questão da vidência, da audição, isso vai acontecer naturalmente, durante esses exercícios. E por quanto tempo? Por pouco tempo, porque Kardec fala, em 3 meses, dá para perceber qual que vai ser a via mais fluente da mediunidade, né? Em qual
faculdade, o médium vai ser mais flexível. Mesmo de cura, né? Porque muita gente quer ser médium de cura, mas não é assim. Você tem que ter doação de ectoplasma, doação de fluidos vitais e etc, né? Então, bem diferente. Quer ser médium de cura? Começa visitando os doentes, levando Isso uma já palavra... está sendo um médium outra vez. intermediário, levando uma palavra Porque de consolo. mais quem quer ser médium de cura, né? A gente Quer vê ser muita gente. um bom médium psicofônico, né? Comece falando coisas boas. Começa dando aula nos cursos de doutrina. Dando aula, estudando bastante, porque vai precisar. Né? E a gente está falando sério nisso, porque é mesmo. Sim, eles vão atuando, né, sim, no nosso corpo, porque na nossa matéria. A tarefa mediúnica está atrelada àquilo que nós precisamos nessa encarnação para progredir. Então ninguém é médium ostensivo à toa. E ninguém vai desenvolver uma mediunidade para ficar ociosa, né? Porque a pessoa às vezes quer, e aí quando passa pelo processo, anos de estudo, prática, não vai mais ao centro espírita. Tanto que tem vezes que a pessoa tem uma mediunidade e não usa, ou então não usa para o bem, que é retirada. A espiritualidade pode perder, retira. pode ser suspensa ou pode perder por mau uso, ou para poupar um médium, ou porque terminou aquele período que ele precisava trabalhar com aquela ferramenta, porque mediunidade é uma ferramenta de trabalho. Nós não somos médiums porque alcançamos uma condição espiritual tal que temos essa possibilidade de entrar em contato com os espíritos de forma natural. Sim. Nós somos médiums porque imploramos, pedimos, né, fala, dá um jeito para a gente poder reencarnar. É praticamente um pagamento de dívida. Vem uma disposição orgânica para que a gente possa ter aquela faculdade, disposição orgânica. Aquela faculdade mediúnica, e quando chega aqui na Terra, a gente pega essa ferramenta de trabalho e deixa atrás da porta, bem guardada, e vamos fazer outra coisa. Fala, não, eu não sou médium. Ou será que a gente não quer trabalhar com a mediunidade, não quer a responsabilidade? Porque o médium tem que aprender a ceder, a fazer renúncias. A gente sabe que na casa espírita, que a espiritualidade conta com o médium naquele dia de trabalho, então a gente não deve faltar, tem que ter aquela frequência assídua. E aquele médium que desiste do trabalho, o que você fala para ele? Falta. Porque às vezes ele fala, olha, eu não estou me sentindo útil, de repente não é isso que eu quero. Será que está sendo influência espiritual ou realmente não é? Se bem que tem alguns que param porque se dedicam a outros trabalhos. Talvez seja até no tipo que você falou. De repente tinha aquele período. Mas tem muitos que desistem. Às vezes a pessoa para de frequentar o grupo mediúnico, mas não deixa de ser médium, porque ele continua utilizando a mediunidade nas outras tarefas que ele executa. Eu penso que é melhor a gente saber ler do que não, né? Saber dirigir um carro do que não. A mediunidade é algo que nós vamos saber. E uma vez sabendo, não vamos deixar de utilizá-la. Mas a mudança na nossa vida... porque o médium ele vai ter que se modificar, que não é só ter a faculdade mediúnica, né? Exige uma mudança interior, né? Renúncia, deixar velhos hábitos de lado, e isso muitas vezes as pessoas não querem fazer, né? Então eu vejo com muita tristeza chegar na hora de assumir a sua responsabilidade mediúnica e a pessoa parar de frequentar o centro espírita. E aparece, promoção no trabalho, oferta de emprego, é um curso novo, é um problema de família, bem naquela hora. E a pessoa, vamos ter mais foco, persistência, esforço, perseverança, assuma o trabalho, espere um pouquinho que tudo se harmoniza. E você não fica sem a sua prática mediúnica, trazer a sua colaboração para o centro espírita, para a sua vida. E eu acho que é um auxílio mesmo para o médium, Edmar, porque veja bem, se você precisa ser um instrumento de trabalho do plano espiritual, automaticamente eles vão te reforçar saúde, proteção, amparo, porque eles precisam de você. Não é verdade isso? Está dentro da obra de André Luiz. Então ao médium nunca falta o pão. Agora a gente quer o pão... a geleia, né? O queijo. Então, coitado do plano espiritual. O pão nunca vai faltar para aquele que está colaborando para o seu desenvolvimento espiritual, para o desenvolvimento espiritual daqueles que estão à sua volta. Vamos ter confiança, vamos ficar na nossa rota traçada, não vamos abandonar o barco, né? Porque tem muita gente desistindo do trabalho mediúnico. E é tão necessário, né? Quando um grupo cresce, aí fala, nossa, tem tanto médium aqui, eu só sou mais um, né? Então, se eu não vir, não tem problema, porque tem fulano, tem cicrano. Não,
quando um grupo cresce, no livro Desobsessão, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, eles pedem para dividir esse grupo em dois. Olha vou falar esperteza no bom sentido, não é? Porque se o grupo cresce muito, talvez algumas pessoas achem, não tem nem tempo, não tem nem tempo para eu trazer uma comunicação nesse trabalho, não vou vir. Mas doa de alguma forma. Divide o trabalho, faz 2 grupos. Não, e aquele que está se sentindo sem fazer nada lá, não está sem fazer nada. Está na sustentação, está na vibração. Que é muito forte isso. Mas chegou, no caso do livro de obsessão, ele fala em 14 integrantes, né? Aí ele fala assim, quando está crescendo, você pode dividir em 2 de 7. Né? Vamos fazer isso, vamos dividir os grupos. Na verdade, a palavra é multiplicar. Vamos multiplicar os grupos mediúnicos. Mesmo porque é fundamental que a Casa Espírita tenha um grupo de trabalho mediúnico, até por conta de fortalecer a casa e esclarecer as entidades que estão ali, não só para tratamento, como para aprendizado mesmo. Né? É um trabalho sério, é importante, mas a gente não pode deixar de implantar, de multiplicar por excesso de cuidado. Veja só, nós temos no hospital a enfermaria, a UTI, mas também temos a UTI móvel, que vai socorrer a pessoa lá na rua. Não é porque está na rua que não vai ter ali também a questão. Não estou falando de fazer reunião mediúnica na rua, mas às vezes você pode ter na casa mais grupos mediúnicos. E às vezes o dirigente acha que não cabe ali. Não, cada turma que se forma, né, se o centro consegue formar uma turma de estudo, põe para trabalhar. Né? Já está um grupo harmonizado ali no estudo, vai trabalhar como um grupo mediúnico também. Fazer o quê? A espiritualidade é que vai decidir. Né? A gente é só instrumento. Edmar, mais uma vez, gratidão assim, imensa por você estar aqui com a gente. É muito bom conversar com você, é muito bom usufruir desse conhecimento todo que você traz para a gente. Você é sempre muito bem-vindo, espero que esteja sempre conosco aqui, pelo menos de vez em quando, né? Porque a gente sabe que você tem o teu trabalho aí, mas que você receba do alto assim, toda a luz, toda a força necessária para a continuação desse trabalho. Eu te agradeço o convite, agradeço a paciência de quem nos ouviu até agora, né? E vamos juntos nesse caminho que só vai nos trazer felicidade. Precisa. Obrigada, Edmar. Você quer participar do Clube Amigos da Boa Nova, não está ainda conosco como sócio? Liga lá no 0800 12 18 38 ou dá uma passadinha no site Clube Amigos da Boa Nova, torne-se um associado para que continuemos a divulgação do Espiritismo pela TV Mundo Maior, pela Rádio Boa Nova. E para participar do Dualidade conosco, você escreve para o dualidade@feal.com.br, mandando suas dúvidas, suas colocações, suas sugestões, que será muito bem-vindo. Quer assistir esse e outros programas? youtube.com/TV Mundo Maior. Para interagir, facebook.com/TV Mundo Maior. Eu agradeço imensamente a sua companhia e convido você para o próximo Dualidade. Estarmos juntos. Até lá.